Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Importante, amado de Deus. Primeiramente, eu agradeço a Deus pela sua perseverança, pela sua firmeza, por estar acompanhando essas mensagens da graça de Deus, do trono de Deus para o nosso coração. Como disse, é importante você ter a sua Bíblia, seu caderninho de anotações para tomar nota de tudo que será dito e uma vez mais você poder meditar. Peço que você anote o título da nossa mensagem: Generosidade e fidelidade, uma ação do coração é que tem valor para Deus. Embora se tratando de generosidade e fidelidade nos dias atuais, muitas pessoas têm se tornado apegadas ao dinheiro. E Jesus, nessa questão, até adverte que ninguém pode servir a dois senhores, o dinheiro ou a riqueza, e deixar Deus de lado. Ninguém pode servir a dois senhores, as riquezas e Deus ao mesmo tempo. Melhor dizendo, porque há de amar um e aborrecer ao outro. Então, amado de Deus, nos dias atuais, tem muitas pessoas com essas questões, que dízimo faz parte da lei, e nós estamos no período da graça. Então, contra a estes, Jesus já diz claramente que o dinheiro é o Deus das pessoas que são avarentas, que se apegam a essas coisas que não é da vontade de Deus. Não é essa forma de ensino a correta, que muitas pessoas dizem que o dízimo é da lei e não faz parte do período da graça. Mas não vamos nos deter a essas coisas, porque o que importa para Deus é um coração generoso, é um coração fiel em todo o tempo. E vamos à primeira evidência dessa mensagem. Abrindo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25, verso 1, que diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Então, já aqui, disse o Senhor a Moisés. E hoje, quem é que está à frente do rebanho de Deus? O pastor. Fala aos filhos de Israel que me tragam a oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. E hoje falamos aos cristãos, aos filhos de Deus, aos eleitos, aos escolhidos, aos mais que vencedores, como assim chama o Evangelho da Graça, para com todos nós, os salvos, sempre salvos, os eleitos, os herdeiros de Cristo. Hoje falamos para este povo, porque é assim que o Evangelho trata. Lá atrás, falava dessa forma aos filhos de Israel. Hoje nós estamos no período da graça. Hoje fala aos cristãos, fala aos eleitos, aos mais que vencedores, aos pedras vivas, aos filhos de Deus, que
que me tragam ofertas cujo coração o mover para isso. Cujo coração o mover para isso. A generosidade, amado Deus, tem o seu valor, assim como a fidelidade, dízimos e ofertas, quando feita de coração. Por isso Deus diz, cujo o coração o mover para isso. E quando é feita com o coração, já não entra o interesse pessoal. Toma lá da cá. Quando o coração se move para ser generoso e fiel de verdade, não existe esse toma lá da cá, não pode existir. Porque quem é generoso de coração e fiel de coração não serve a Deus por interesse. Esse é um assunto muito delicado, porque envolve o amor, a fidelidade, como também uma questão de consciência. Porque quando Deus disse a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, isso foi para a construção e manutenção do templo. Hoje, nos dias atuais, para a manutenção da igreja física, onde a palavra de Deus é transmitida, pregada e anunciada para o rebanho. Então, quando Deus fala, cujo coração mover para isso, é uma atitude que deve partir da pessoa, do ouvinte, que está sendo instruído na palavra pelo próprio Deus. Uma questão, amado, de consciência, o dízimo e a oferta. É uma questão de consciência para a manutenção e manter a obra de Deus. Se é cujo coração o mover para isso, não é por forçação de barra, mas por uma questão de consciência, como também não pode ser por interesse, porque a própria palavra de Deus fala, não com tristeza ou por necessidade, ou seja, por interesse. É a mesma coisa, porque Deus ama quem dá com alegria, e quem dá com alegria dá espontaneamente. Não precisa o pastor ficar batendo no mesmo martelo. Você tem que ser fiel, você tem que ser fiel, você tem que ser fiel. Isso não precisa, é uma questão de consciência. Porque todos nós sabemos que a casa de Deus precisa ser mantida, precisa ser cuidada por todos nós. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, verso 10. E vamos a essa evidência também. Malaquias, capítulo 3, verso 10. E assim diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Deus pede e diz, provai-me nisto. Primeiro passo, uma atitude de dar. Provai-me nisso é uma atitude que Deus pede. Uma atitude para que você semeie os dízimos e as ofertas, mas sem interesse em receber algo em troca. Aí vem a promessa. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. O porquê esse se nessa frase? Porque muitos até fazem, mas por interesse ou por necessidade. E a graça de Deus adverte para que isso não aconteça no momento em que nós estivermos semeando dízimos e ofertas. Não pode ser por necessidade, amado. Não pode ser por interesse. Porque Deus ama a quem dá com alegria. E a fidelidade, dízimo, é uma questão de consciência. Assim como também a oferta,
É uma questão de consciência. A obra de Deus precisa. E todos têm que ter esse compromisso de juntos estar nessa mesma disposição mental. Generosidade e fidelidade. É um compromisso de todos nós para mantimento da casa de Deus. Isso foi desde o passado estabelecido por Deus. Fala ao povo de Israel que me tragam ofertas, cujo coração o mover para isso. Embora, amados de Deus, o Evangelho da Graça de Deus afirma: aquele que muito semeia, muito colherá, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. E isso afirma, palavras do apóstolo Paulo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. E nessa palavra, também não podemos esquecer a oferta da viúva pobre, que deu 2 moedas, 2 quadrantes, diferente dos ricos, que ofertavam com abundância grandes quantias. Enquanto Jesus observava diante do gasofilácio. Marcos capítulo 12, verso 41. Embora o Evangelho, uma vez mais, afirme que aquele que muito semeia, muito também colherá, o que tem que estar na nossa mente, amados de Deus, é o zelo, é o cuidado, é o amor para com a casa de Deus, com a casa de oração. E aquele que tem muito vai semear, de conformidade com as suas forças, até o que tem pouco, de conformidade com as suas forças. A questão é não haver interesse, mas sim zelo, amor e dedicação de estar cuidando da obra de Deus com as suas sementes, vivendo a generosidade e a fidelidade. É isso o que importa, não por interesse de querer receber outro tanto ou algo em troca. Eu vou semear para ser servido também. Afinal, a palavra de Deus promete. Olha aí o interesse, olha aí a necessidade. Então, em graça, o convite para que todos venham a dizimar e ofertar é por questão de consciência, amor, zelo com a casa de Deus. E nunca fazendo isso por interesse em receber outro tanto. Porque a vontade de Deus, amados de Deus, esse é um assunto tão especial, um assunto tão delicado, que essas atitudes vai promover tanta prosperidade em sua vida, as janelas do céu derramando sobre as nossas vidas bênçãos sem medidas, como assim promete a palavra de Deus em Malaquias 3:10. Essa palavra é tão importante para que venhamos nos renovar no nosso coração, todos que têm recebido a palavra da graça, para que em momentos que houver a oportunidade de ofertarmos, de dizimarmos, faça apenas, semeie apenas. A gente tem um Deus justo que retribui a cada um segundo as suas obras. Apenas faça, não por interesse nem por necessidade, embora o Evangelho diz claramente que quem semeia com fartura, com abundância também colherá. Mas da fartura é da generosidade no coração, é da fidelidade. Temos que sempre ser fartos todos os dias nesses sentimentos, em nome de Jesus. Então, como disse antes, em graça, convite para que todos venham ao dizimar e a ofertar é por questão de consciência, amor, zelo com a graça de Deus. Nunca fazendo isso por interesse, nem por interesse de receber outro tanto. Porque vejamos o que está escrito em Lucas capítulo 6, verso 34. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 6, verso 34. Não se preocupe em receber outro tanto ou com fartura.
Deixa que Deus cuida dessa parte para você, amado de Deus. Apenas semeie com zelo, com amor, com dedicação, por questão de consciência que a casa de Deus precisa. Lucas capítulo 6, verso 34, e assim diz. Vejamos o que está descrito. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestais aos pecadores para receber outro tanto, ou seja, pessoas com interesse. Elas emprestam para receber outro tanto, para serem recompensadas. E Jesus aqui reprova. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Não haverá. E isso Jesus está falando na questão de emprestar. Imagina na questão de dar por interesse, servir por interesse. Por isso que Jesus disse, amado, mas bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, dê sem interesse de receber. É o que Jesus está falando. Bem-aventurado é dar que receber. Ou seja, dê sem interesse de receber. Porque, afinal, Deus é justo. E Ele a ninguém desampara. Como diz a sua palavra. Quem é interesseiro é um agir bom ou mal. Claro que mal. Por isso que Jesus adverte nessa evidência de Lucas capítulo 6, verso 34. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os maus, os interesseiros, emprestam aos interesseiros também, a fim de receberem outro tanto. Se Jesus não aprovou quem empresta com interesse de receber outro tanto, também a graça de Deus não aprova aquele que é generoso por interesse, ou seja, por necessidade. O próprio Evangelho reprova, essa atitude. Abre em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 9. E vamos a essa evidência. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 9. E assim diz. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 9. Aqui vai estar narrando que quando Davi estava para semear, ofertar para a construção do templo, muitos chefes também fizeram o mesmo das tribos, das famílias. E se conclui no verso 9: o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com um grande júbilo. Então é esse sentimento que todos que semeiam dízimos e ofertas têm que ter. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente. Então não é por uma questão de cobrança, de dízimo, de ofertas. É uma questão de consciência que a casa de Deus precisa. Todos têm que ter essa consciência. Todos têm que serem voluntários. Atitudes próprias, por questões de consciência. Ser voluntário é isso, é se dispor. Não esperar ser convencido por ninguém, mas pela própria palavra de Deus. Não esperar ter essa atitude de generosidade, fidelidade, agradando alguém na congregação, na igreja. Eu vou fazer para ser bem visto pela igreja, pela autoridade, pelo pastor, por esse irmão que está do meu lado. Eu vou ser fiel, vou ser dizimista, vou ser ofertante para agradar essa pessoa que está ao meu lado. Não, amados de Deus. Não é esse pensamento que Deus quer que venhamos ter, mas por uma questão de consciência que a casa de Deus precisa. E sendo assim, tendo essa consciência
que a casa de Deus precisa ser mantida por todos nós, dessa forma ofertamos e dizimamos. E com o coração assim, Deus se agrada. É esse desejo de Deus para com todos nós. Não por forçação de barra, porque a própria palavra de Deus, ela já vai nos convencendo que temos que ser zelosos, que temos que também, individualmente, não esperando só pelo irmão, mas também tendo atitudes. Porque quando o convite foi feito ao povo, por intermédio de Deus, falando a Moisés, para convocar o povo para a construção do templo, cada um contribuiu segundo as suas forças. Não tinha essa questão, eu tenho muito pouco, eu não posso, não. Quando alguém é generoso, quando alguém é fiel, Jesus diz claramente: quem é fiel no pouco, será fiel sobre o muito. Tudo é questão de generosidade, por mais pouco ou muito que venha a ter. Tudo é questão de generosidade, de querer fazer. Não importa se é muito ou se é pouco, é a atitude, a generosidade no coração. Igual a viúva que deu 2 moedas, 2 quadrantes, enquanto Jesus estava diante do gasofilácio, vendo ali todos lançarem o dinheiro. Tudo é uma questão de atitude, é o primeiro passo. Provai-me nisso, diz o Senhor, Malaquias 3,10. Ou seja, atitude. E o segundo passo, sem interesse em receber outro tanto. Não por necessidade. Esse é o segundo passo. Então, quando dizimarmos e ofertarmos na casa de Deus, faça por uma questão de consciência, de amor. Não, a obra de Deus precisa de mim, precisa desse irmão, precisa de todos nós. Não vou deixar só um fazendo isso, sendo que eu também posso fazer. Conforme as minhas forças eu vou fazer, embora eu tenha poucas condições, mas também vou ser voluntário. E assim, amado de Deus, todo mundo será respaldado por Deus, porque Deus está atento a tudo e a todos para retribuir cada um segundo as suas obras. E aqui eu me despeço do seu amigo, pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Declaro o seu coração generoso e fiel a essa palavra, a essa mensagem de Deus para o nosso coração. A generosidade e a fidelidade, uma questão de consciência para todos nós, e entender que é assim, um coração para Deus que tem valor, um coração dessa forma, um coração generoso e fiel, uma ação do coração assim é que tem valor. E até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado pela companhia de todos. Até a próxima. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência.
Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.